Este vídeo apresenta algumas das propriedades fundamentais das funções diferenciáveis. O primeiro resultado que apresentamos diz-nos que se uma função real de n variáveis admitir derivadas parciais de primeira ordem, será diferenciável em todos os pontos em que n menos uma delas forem contínuas. Por exemplo, este teorema permite-nos dizer que se uma função real de duas variáveis admitir derivadas parciais de primeira ordem no ponto A, sendo A um ponto interior do domínio de f, e pelo menos uma delas for uma função contínua nesse ponto, então f será diferenciável em A. O seguinte exemplo ilustra o que acabei de afirmar. Seja f uma função de R2 para R contínua em R2 e da qual se sabe o seguinte. Primeira questão. Será que f é uma função diferenciável em 0, 0? Ora, como existem ambas as derivadas parciais no ponto 0, 0 e uma delas é contínua nesse ponto, estou a falar de df dx, que por se tratar de uma função polinomial é uma função contínua em R2, podemos então dizer que, com base no resultado anterior, f é diferenciável no ponto 0, 0. A segunda questão que nos colocam é para determinarmos caso exista o valor do limite seguinte. Comecemos por pensar sobre o que sabemos sobre esta função. Justificamos, na primeira linha, que f é uma função diferenciável em 0, 0. Assim, podemos dizer que na vizinhança do ponto 0, 0, f pode ser escrita como com ρ igual à norma do vetor u e epsilon tal que este limite é 0. Pelas informações que dispomos sobre f, sabemos que ambas as derivadas parciais existem e são 0 e a imagem da função no ponto 0, 0 também é 0, o que nos permite reescrever a expressão anterior da seguinte forma, o que é equivalente a dizer que epsilon é igual. Mas o que é que nós sabemos sobre epsilon? Sabemos que tende para 0 quando ρ tende para 0, ou seja, mas este é precisamente o limite que nos foi pedido que determinássemos. Uma definição que nos será bastante útil é a seguinte. F diz-se de classe CK em X quando admite derivadas parciais até à ordem K contínuas em todos os pontos de X. Assim, podemos dizer que toda a função de classe C1 é diferenciável. O próximo resultado que apresentamos é o conhecido teorema de Schwarz-Young e diz o seguinte. Considere-se uma função escalar de n variáveis. As derivadas cruzadas de segunda ordem, d2f dxi dxj e d2f dxj dxi, serão iguais em todos os pontos em que as derivadas parciais de primeira ordem, df dxi e df dxj, forem diferenciáveis. Os dois corolários que apresentamos a seguir são bastante utilizados na prática. O primeiro diz que se f for de classe C2, as derivadas cruzadas de segunda ordem serão iguais. E o segundo generaliza esse resultado. O resultado seguinte indica-nos em que condições podemos calcular a derivada direcional de uma função através do seu gradiente. Assim, se a função for diferenciável num ponto A, a derivada direcional segundo o vetor u no ponto A pode ser escrita como sendo o produto interno do vetor gradiente avaliado no ponto A pelo vetor u. Vejamos um exemplo. Seja f de domínio contido em R2 e com valores em R, definida por x² mais y². Pedem-nos para calcular a derivada direcional no ponto 0, 0 segundo o vetor 1, 2. Como f pertence à classe C infinito em R2, pois trata-se de uma função polinomial, podemos determinar esta derivada direcional fazendo apenas o
produto interno entre o vetor gradiente avaliado no ponto 0, 0 e o vetor 1, 2. Determinando então as derivadas parciais de primeira ordem desta função, ficamos com... Ora, o vetor gradiente no ponto 0, 0 é o vetor nulo, e assim o produto destes dois vetores é zero, sendo por isso a derivada direcional que procurávamos zero. O último resultado que apresentamos indica-nos qual é a direção de crescimento máximo de f. Suponha-se que f real de n variáveis é diferenciável em a. Então, o valor máximo da derivada dirigida no ponto A é atingido se o vetor considerado tiver a mesma direção e sentido do vetor gradiente. Relembrem que derivada dirigida é uma derivada direcional, mas com a particularidade do vetor em causa ter norma 1. Antes de fazermos a prova deste resultado, pensemos porque é que temos de considerar a derivada dirigida e não a derivada direcional. A resposta é simples, porque o valor da derivada direcional é influenciado pela dimensão do vetor que consideramos. Para retirar esse efeito, temos que considerar a derivada dirigida, onde todos os vetores considerados terão norma igual a 1. Queremos então determinar o máximo de f' de u no ponto A, com um vetor de norma igual a 1. Ora, sendo a função diferenciável no ponto A, podemos dizer que esta derivada direcional, ou neste caso a derivada dirigida, é igual ao gradiente da função no ponto A interno vetor u. Por outro lado, o produto interno dos vetores é o produto das normas vezes o cosseno do ângulo formado pelos dois vetores, sendo este θ o ângulo entre o vetor gradiente e o vetor u. Maximizar este produto é equivalente a maximizar cosseno de θ, pois a norma do gradiente avaliado no ponto A é uma constante e a norma do vetor u estamos a considerar ser 1. Sabemos que o cosseno de θ toma o valor máximo quando dois vetores formam um ângulo de 0 graus, ou seja, quando têm a mesma direção e sentido. Assim, u deverá ter a mesma direção e sentido que o vetor gradiente e ao mesmo tempo ter norma igual a 1. Então, mas que vetor deverá ser este? A resposta é óbvia. O vetor u deverá ser o versor do gradiente da função no ponto A. O exercício que vos deixo como desafio, para além de ser uma aplicação de alguns dos resultados que estudamos neste vídeo, faz também uma breve revisão sobre os vários tópicos estudados nos vídeos anteriores. Siempre lo mismo.